virgens, 5 eram nécias e 5 prudentes. 5 nécias e 5 prudentes. O que é prudente? Vamos lá em Mateus capítulo 7. Quer ver? Volta um pouquinho em Mateus capítulo 7. Ó Senhor Jesus, o que é aqui, ó, ser prudente? 7:24. Mateus 7:24. O que é esse prudente lá de Mateus 25? Está relacionado com 2 Coríntios 11, 2 e 3. Nós temos sendo preparados. Então, após nós recebemos o Senhor pela fé, aí nós entramos num processo de sermos preparados. Isso que a Bíblia chama de edificação, né? A transformação. Então nós estamos sendo preparados. De que maneira? Olha aqui, ó. Daí Paulo fala assim, em 7:24, ele fala assim, ó. Amém? Louvado seja o Senhor. Então ele fala assim, ó. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado como um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Lá nós vimos virgens prudentes e virgens nécias. As virgens prudentes está relacionada a essas pessoas que ouviram a palavra do Senhor, ó, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, né? Então todos nós, quando ouvimos a palavra do Senhor, recebemos, ganhamos luz. Agora, esse é o primeiro aspecto. Agora nós precisamos pô-la em prática. Se realmente nós fizermos isso, nós estamos edificando a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. Quer dizer, aí ele fala assim, ó, e cai a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque for edificada sobre a rocha. Então o que o senhor está falando aqui? Das intempéries do tempo simbolizado as situações, as circunstâncias adversas que Deus permite nós passar, mas ela vem e bate nessa casa, mas essa casa está sobre o fundamento que é Cristo, ela não é abalada. Você entendeu? Servir ao Senhor não é crer no Senhor, você vai parar de sofrer. Isso é uma mentira do que existe, entendeu? Então, as intempéries, vai cair a chuva, irmão. Vai vir coisas, entendeu? O Senhor vai permitir. A nossa fé, Pedro não fala nas epístolas dele, que a nossa fé tem que ser mais provada do que o ouro no fogo? Entendeu? Tiago fala que uma fé precisa ser provada para ser aprovada. Entendeu? Então, essa pessoa que edificou sua casa sobre a rocha é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, e depois ele fala assim no versículo 26, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato. Aí as virgens insensatas. Então, aquelas pessoas que dormiram no Senhor, simbolizadas pelas 10 virgens que morreram no decorrer da história, parte dessas pessoas ouviram e praticaram, tornaram-se prudentes, encheram a sua vasilha de azeite, entendeu? Mas as insensatas foi aquelas que ouviram a palavra de Deus, sempre ouviram. Isso mostra que elas eram do Senhor, pertenciam ao Senhor, estavam sempre ouvindo, mas nunca colocavam em prática o que ouviram. Então, automaticamente elas não puderam encher suas vasilhas do azeite, elas apenas tinham azeite na lâmpada, que é o Espírito de Deus no seu espírito. Provérbios 20:27 fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, essas pessoas aqui ouviram e não praticaram. Às vezes nós estamos incluídos hoje na nossa prática como essas pessoas insensatas, que ouvem a palavra de Deus, mas não as praticam. E fala assim, cai a chuva, transborda os rios e sopra os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Entendeu? Porque que muitas vezes na nossa vida com Deus, do nosso caminhar com o Senhor, nós somos derrotados, mas derrota no sentido espiritual. Por causa disso, por causa da falta da prática da palavra do Senhor na nossa vida. Porque a palavra de Deus não é apenas para nós, por um lado nós conhecemos, mas por outro lado nós praticamos, né? Precisamos praticar. Então, se acontecer de nós viermos dormir porque o noivo está tardando, nós vamos estar incluídos com as virgens prudentes. Significa que tinham o azeite na lâmpada e na vasilha. Então, a lâmpada é o espírito humano. Então, ela tinha o Espírito de Deus no seu espírito. Mas a sua alma
alma não tinha sido permeada, saturada de Deus, quer dizer, ela não tinha azeite na vasilha. Ela não tinha passado por um processo de transformação. Não tinha experimentado a edificação de Deus. Lembra que Jesus falou, quando o Senhor bradou na cruz em João 19, o Senhor disse assim, Pai, está consumado. Então, consumado o quê? O ministério terreno do Senhor Jesus. Quando ele veio para morrer por nós, pelo nosso pecado, quando ele disse assim, Pai, está consumado, rendeu o Espírito, aquela parte para morrer pelo nosso pecado foi cumprida. Mas após a ressurreição do Senhor, ele ainda não parou de trabalhar, ele está agora edificando a sua igreja. Então, desde a ressurreição e ascensão do Senhor, ele está gerando e edificando a sua igreja. O que é gerar a sua igreja? Nada mais é que levando as pessoas por meio da fé a receber Jesus como Salvador e Senhor, e a partir daí as pessoas entram dentro de um processo, né, de serem edificados, transformados por ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. Vocês irmãos conseguem entender, né? Então, Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 14, que está falando das primícias, esse Apocalipse 14, irmão, aqui, nada mais é que todos aqueles cristãos que serão arrebatados como parte daquela parábola de Mateus 24, 2 no campo, um deixado, outro levado. Esse que é levado está incluído nessas primícias aqui para Deus. Entendeu? Vencedores, que não passarão pela grande tribulação, pelo sofrimento que virá sobre a face da terra, porque tem ouvido a palavra de Deus praticado, e como Apocalipse 3:10 também fala, o Senhor fala para a igreja em Filadélfia assim, se você guardar a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir provar o mundo inteiro. O que é guardar a palavra da perseverança? É ouvir e praticá-la. É ouvir e praticá-la. Isso é guardar a palavra da perseverança. Jesus, sempre o que ele ouvia, toda a vida ele pôs em prática o que ele ouvia. O que ele ganhava do Pai, ele sempre praticou. Então, Apocalipse capítulo 10, Apocalipse 14, que está falando de 144 mil, que na verdade não é um número que seja, por exemplo, assim, vai ser 144 mil vencedores primícias para Deus. Não é um número concreto, literal, é um número, irmão, espiritual, como a Nova Jerusalém também tem o fundamento 12 mil vezes 12 mil, que forma 144 mil, como tem os 12 mil de cada tribo de Israel, aqui Apocalipse 7 também, né, que na verdade não são 144 mil literalmente, entendeu? É um número espiritual, um significado espiritual, mas nós não vamos entrar em detalhes, daí nós vamos ter que começar a cortar uma volta lá adiante. Então aqui ele está falando assim, Apocalipse 14, assim, eu olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o nome, o seu nome e o nome do seu Pai. Eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como a voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvia era como de arpista quando tange sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém pode aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Essa passagem aqui está relacionada aos vencedores que serão arrebatados no início, um pouco antes do início da grande tribulação dos 1260 dias que virá. Entendeu? Que virá. Então, esses são os vencedores que não passarão pela morte, que estarão vivos. Então, de que maneira? Ouvindo a palavra de Deus e a praticando, se tornando um seguidor do Cordeiro para onde quer que ele vá. Significa que eu piso as pisadas do Senhor. Onde eu vou, onde eu estou, Senhor Jesus. Eu sempre estou em total e íntima comunhão com o Senhor. Porque não é mais uma questão de lugar, tempo e hora para você estar em comunhão com Deus. Existe o dia, a hora, claro, amém, por você ter as reuniões, ter os cultos, seja como queira, né? Mas, irmãos, a vida cristã não está limitada apenas às reuniões, aos cultos. A vida cristã, ela abrange a vida familiar, social, o nosso viver do dia a dia. Porque o Senhor não é mais o Jesus em carne, homem, aonde que se nós quiséssemos ter algum contato com Ele, se
naquela época, lá na Palestina, quando ele esteve na terra, nós tínhamos que se deslocar lá onde ele estava, né? E sequer nós podíamos ter comunhão com o Senhor. Mas não é mais assim. O Senhor morreu, ressuscitou em ressurreição, 1 Coríntios 15, 45, o que fala? O primeiro homem, Adão, se fez alma vivente, né? O segundo homem, o último Adão, se tornou espírito vivificante. Cristo, em ressurreição, tornou-se o espírito vivificante. Então agora ele está acessível a nós a todo lugar, a todo momento, a qualquer hora. Então hoje nós podemos estar pisando as pisadas do Senhor, caminhando o caminho do Senhor. São esses que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, por meio da palavra, nós vamos sendo iluminados e vamos aprendendo a seguir o Cordeiro, a seguir o Cordeiro. Não vamos seguir uma liderança humana. Claro que uma liderança humana, se ela é direcionada pelo Espírito, amém por essa pessoa. Amém por esses irmãos que estão à frente. Caso contrário, irmão, nós temos que ser bem prudentes nessa questão, né? Então, Apocalipse 14 está relacionado a essas pessoas, né? Agora vamos voltar, irmão. Lê Mateus 25. Vamos ler aqui para nós entrar um pouquinho nesse detalhe aqui. Mateus 25. Só que, antes de nós ler aqui, eu só queria falar um negócio aqui para os irmãos, bem rapidinho. Irmãos, por exemplo, desde a criação de Adão, quando Deus criou Adão no Éden, todo mundo conhece bem a história, né? Não vamos entrar muito em detalhe. A queda, o pecado, entrando no pecado, a morte, assim, a morte passando a todos os homens, e Deus trancando o acesso à árvore da vida e ainda falando assim, ó, para que o homem não volte, coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Quer dizer, aí Deus teria um problema insolucionável. Não poderia mais solucionar, porque Adão já caíra, tinha caído. E se ele volta e se alimenta do fruto da árvore da vida, o que aconteceria? O próprio Deus falou, se ele comer desse fruto ele vai viver eternamente, mas ele não era um pecador? Eternamente em pecado. E assim todos nós da raça humana. Então o que o Senhor teve que providenciar? Trancar o acesso à árvore da vida, quer dizer, o acesso à salvação, ao próprio Deus. E agora ele tem que preparar um plano de salvação, quer dizer, por meio de Cristo, para vir lavar, redimir e purificar o homem da sua condição caída. E aí Deus abrir novamente o acesso à árvore da vida, quer dizer, acesso a ele.